Graça e paz, amada igreja, amém? Alegria poder retornar aqui a essa casa, a essa igreja que temos caminhado juntos em parceria. Eu quero dizer que os meus amigos, pastores e as minhas igrejas parceiras, eu sou fiel, eu sou leal, eu caminho junto e vou até o fim. Com Rafael, por exemplo, já tem quase 20 anos que a gente caminha juntos. E com a IBNJ também, eu não vou deixar vocês não. Vou continuar junto com vocês, seja onde eu estiver. Né? Nós estaremos juntos, porque a amizade é um presente de Deus. E o reino de Deus, ele é edificado por meio da amizade, por meio da parceria, por meio da cooperação. Então, louvo a Deus por estar aqui mais uma vez, depois de um ano, né, que eu estive aqui pregando. Novamente estamos aqui e eu espero que o Senhor proporcione mais momentos assim juntos. Inclusive, já estamos renovando a caminhada para esse ano e vamos continuar nos encontrando online, conversando sobre o ministério, como podemos ajudar a IBNJ a continuar crescendo, avançando e sendo uma bênção. Então, louvo a Deus por estar aqui novamente, de renovar essa aliança, esse compromisso de sermos juntos, reino de Deus. Então, louvo a Deus pela amizade do pastor Ednilson, Marli, pastora Marli, louvo a Deus por suas vidas. Fico muito feliz de ver a IBNJ em Campo Largo aí avançando com o pastor Ariel, a pastora Lidiane, que o Senhor os abençoe nessa nova etapa. Isso é motivo de grande festa, uma multiplicação, vendo uma igreja gerando outras igrejas, multiplicando o discipulado em outras regiões. Louvado seja o Senhor. Contem conosco também, estamos juntos para avançar no reino de Deus. Também louvo a Deus por estar novamente com os meus amigos, Maurício e Márcia, que também já temos aí um tempo de caminhada, de amizade, e também estamos bem próximos. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar sobre João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Quando você vai abrindo, o tema da mensagem que vamos meditar nessa noite é a respeito de um discipulado centrado no amor. Vamos meditar sobre aquele que é o maior modelo que temos para seguir de discipulado. Na Bíblia tem vários modelos, né, de caminhada junto de um discipulador, ensinando o seu discípulo, Elias, Eliseu, né, tem Moisés, Josué, tem muitos exemplos. Mas nessa noite eu queria que nós meditássemos por um tempo naquele que é o grande exemplo de discipulado. O maior exemplo, aquilo que Jesus fez pelos seus discípulos. Nós vamos relembrar, né, porque são textos conhecidos, mas nós vamos relembrar, e eu espero que o Espírito Santo coloque no centro do seu coração, entender que essa é a visão, essa é a missão, é assim que devemos viver como igreja, viver o discipulado, mas é um discipulado centrado no amor, focado em Jesus, naquilo que Ele viveu e nos ensinou. Então, vamos ler o que diz o texto. Jesus ensinando aos seus discípulos aquela que foi uma noite muito especial, na quinta-feira da paixão, celebramos a Páscoa agora há pouco, e foi na quinta-feira de Páscoa, Jesus reuniu os seus discípulos. Naquela noite foi uma noite muito especial. Eles já haviam caminhado juntos por mais de 3 anos, e aquela noite as últimas aulas seriam dadas, os últimos ensinos, as últimas lições, e muitas lições foram dadas. E ali ele deixa aquele que é o grande alvo de tudo que ele ensinou aos discípulos e o que eles deveriam viver com a partida dele para os céus. E ele disse então: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Nessa reflexão,
eu quero que você participe comigo dessa reflexão, que você também se avalie nesse discipulado que Jesus fez com seus discípulos, que você se veja como alguém que está caminhando com Jesus, que Jesus está moldando a sua vida no dia a dia e que Jesus quer te usar também para discipular pessoas, para proclamar o seu nome, que você avalie como você tem vivido essa missão no seu dia a dia, tanto caminhando com Jesus, como caminhando com outras pessoas e investindo em outras vidas. Também vou falar um pouco de mim e eu espero que saiamos daqui mais motivados, mais encorajados a entregar a nossa vida na missão de discipular pessoas, um discipulado centrado no amor de Cristo. Há um teólogo francês do século XII, chamado Bernard de Claraval, e ele escreveu muito sobre o amor. E ele disse que o amor no ser humano, ele pode percorrer até 4 estágios de crescimento. Primeiro, o estágio 1, o estágio mais imaturo, ou o estágio natural de qualquer ser humano que não conhece Jesus, o estágio 1. E ele vai explicando que esse estágio ele pode amadurecer naquele que se rende a Cristo, aquele que conhece a Cristo. E se ele deixar, esse amor ele pode crescer e amadurecer até um estágio 4. Eu queria aproveitar esses ensinos de Bernard de Claraval para aplicar esses estágios do amor na vida dos discípulos de Jesus e também na nossa própria vida e história. Cada um vai se avaliando em que estágio do amor está vivendo diante de Deus e diante das pessoas ao seu redor. E ele vai dizer que o primeiro estágio do amor significa amar a si mesmo por interesse próprio. Amar a si mesmo por interesse próprio. Ou seja, é quando a pessoa ela vive para os seus interesses. É quando ela pode até conviver com outras pessoas, pode ter o seu trabalho, sua família, mas quando as coisas apertam, é a vontade dele que sobressai. Ele é o centro, os seus desejos, suas vontades, seus interesses. Então, ele vive para si. É uma pessoa que não vive para Deus, não conhece a Deus e não vive o amor de Deus como o Senhor planejou para cada ser humano. E nós percebemos que o ser humano ele já nasce nesse primeiro estágio do amor. Desde pequeno a gente vê assim, as crianças elas são interesseiras, elas querem ser o centro do universo. Elas só pensam nelas, elas não têm dificuldade de partilhar, não é assim? E tem gente que cresce, mas continua assim. Continua interesseira, pensando nela, abandona pessoas, não consegue amar de verdade, não conhece também o amor transformador do Pai, e ela vive para os seus interesses, para as suas motivações, suas vontades, e assim vai. Ela é o centro, ela vive de acordo com os seus sentimentos, se não gostou, não gostou, se gostou, gostou, né? Às vezes lida com o outro de uma maneira bem pagã, se o santo não bateu, né? Como se diz aí, com o outro, vira a cara. Então, a pessoa que é guiada pelo seu coração enganoso e ela vive pensando apenas em si. Esse é o primeiro estágio do amor. Nós veremos outros estágios, mas primeiro eu queria também agora introduzir a célula de Jesus, como tudo começou e como eles viveram. O que Jesus tinha para trabalhar diante de homens que precisavam amadurecer e conhecer o amor de Deus. Eu acredito que os discípulos de Jesus, quando ele começou a caminhar com eles, eles estavam entre o estágio 1 e 2 do amor. Ainda eram muito imaturos e superficiais na missão de amar. E esse era o projeto do reino que Jesus tinha com eles. Jesus entendeu que o tempo dele aqui era limitado, ele precisava investir em pessoas, não dava para investir em todo mundo, as multidões muitas vezes não queriam compromisso, estavam pensando só nos milagres, nas curas, na comida que ele podia oferecer. Então ele resolveu investir em um grupo pequeno, numa célula, em 12 homens.
e ele os chamaria para caminhar com ele, para aprender com ele. Seria um grupo muito relacional, vida na vida, é no dia a dia que eles iriam aprender, de acordo com as circunstâncias. A sala de aula de Jesus não era toda programadinha, era caminhando juntos, de acordo com as circunstâncias, Jesus ia ensinar. E ali seria um ambiente de viver o amor. O projeto do reino de Deus dependia desses homens compreenderem a importância do amor de Deus. Eles ainda não entendiam no início da caminhada, mas Jesus os chama. Jesus se arrisca nesse projeto com esses homens que não eram pessoas fáceis. Eles eram pessoas muito ignorantes em muitos aspectos, muitos não eram estudados, não faziam parte da elite religiosa da época. Eles eram homens extremamente simples, eles também eram meio briguentos, nós vemos vários episódios deles brigando, eles eram meio grosseirões, eles tinham muitas limitações, eles, inclusive, eram muito jovens. Pastor Dave Earley vai dizer, ele vai defender a tese, e que ele também vê em outros teólogos defendendo a tese de que os discípulos de Jesus tinham cerca de 20 anos de idade. Afinal de contas, o líder deles, o rabi deles, tinha só 30 anos. Apenas Pedro, que pode ser considerado alguém com uma idade semelhante à de Jesus, porque ele era casado, o único casado era Pedro. Então, muitos teólogos sustentam a tese de que os discípulos de Jesus eram muito jovens, é por isso que eles também eram muito inconstantes. Tinham reações assim meio temperamentais. E também outra coisa, Jesus chamou um grupo de 12, eles eram extremamente diferentes uns dos outros. Eles não eram iguaizinhos. Tinham temperamentos diferentes, vinham de carreiras diferentes. Alguns vinham da mesma carreira, né, do trabalho de pesca, mas tinha aquele que era mais dado àquele grupo que queria tomar o Jerusalém à força do Império Romano, os zelotes, eram bem violentos, eram assassinos profissionais. Havia aquele que veio, inclusive, era um traidor da nação judaica, porque ele trabalhava para o Império Romano, e como coletor de impostos, eles tinham o costume de explorar o povo de Israel. Eram grupos bem diferentes uns dos outros, pessoas diferentes uns dos outros. Não era fácil gerar uma unidade entre eles. Era quase uma missão impossível, mas foi através desse projeto que Jesus entregou a sua vida. Tudo dependia daquele grupo, aprender a conviver uns com os outros, aprender a amar, aprender a servir, conhecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Mas, durante os 3 anos que eles caminharam juntos, Jesus e a sua célula passou por muitos altos e baixos. Nós vemos em vários episódios, quando eles deveriam apresentar uma fé robusta, afinal de contas, eles viam o Messias em ação. Eles viam aquele que fazia tantos milagres ao redor deles, expulsava demônios, curava enfermos, transformou água em vinho. Tantos milagres eles estavam vendo, e na hora que eles eram provados, a fé vacilava. Nós vemos 2 episódios deles em alto mar, em que Jesus precisou repreendê-los, porque nas 2 circunstâncias eles não demonstraram fé. Também em outro momento não tiveram fé para expulsar um demônio de um jovem, e Jesus novamente precisou repreendê-los, porque Jesus esperava que eles crescessem. Então eles tinham limitações, eles tinham até dificuldade de entender alguns ensinos de Jesus. E eles se confundiam quando Jesus falou, cuidado com o fermento do fariseu. Os fariseus eles pensavam que tinha a ver com o pão que ele tinha multiplicado. E Jesus teve que explicar para eles que é o ensino dos fariseus, que é deturpado, que é vaidoso, que não se achega a Deus. Ele precisou ensinar muitas coisas e era difícil, assim como
na célula. Quem aqui faz parte de uma célula? Levanta a mão. Você sabe que na célula não é tão fácil, né? Às vezes nós vamos ter dificuldades uns com os outros. Às vezes vamos ter dificuldades no ensino, na aprendizagem. E quem é líder de grupo sabe que, às vezes, é bem complicado liderar o grupo. Às vezes é desanimador, a gente espera um perdão que não acontece, a gente espera uma confissão de pecados que não vem, a gente espera uma reconciliação e não acontece, a gente espera que a pessoa se coloque para evangelizar e não evangeliza, a gente dá o exemplo, a gente ora, e às vezes não vai como a gente espera. E a gente tem que aprender a amar, amar, amar. A gente tem que perseverar. Não é fácil, assim como foi a célula de Jesus. Inclusive, eles costumavam disputar quem seria o maior entre eles. Em algumas ocasiões, eles disputavam quem é o maior. Em outras ocasiões, ninguém queria ser o menor. Até poderia ser qualquer um, mas não o menor de todos, porque se fosse o menor, teria que fazer o trabalho mais sujo, né? Teria que lavar os pés sujos, né? Dos outros, porque era tarefa de um escravo. Então, eles até poderiam nem ser o maior, mas o menor eu não sou. Às vezes não é assim entre nós? Essas comparações, né? Quem faz mais, quem faz menos, quem tem um dom tal, quem não tem, quem lidera, quem não lidera, quem está há tanto tempo na igreja, quem não tem. Às vezes, né, a gente vai, né, se vai descendo, escrevi o livro, fui não sei para onde. Não é fácil lidar uns com os outros. O ser humano, às vezes, é bichinho complicado, né? Então, a célula de Jesus tinha essas coisas. Talvez você diga assim, mas João não era diferente? Não tinha um João, né, que é conhecido como aquele do amor, que recostou a cabeça no ombro de Jesus. Alguém chegou a pensar nisso aqui? Às vezes alguém pensa assim, mas será que eles eram tão assim? Mas não tinha João, João não era mais maduro? Não. João também era complicado, João também precisava aprender sobre o amor. Tem alguns episódios marcantes em que se demonstra que João não era gente fácil. E não é à toa que ele recebeu o apelido de filho do trovão. Porque trovão tem a ver com uma pessoa, né, meio tempestuosa, e ele era assim. Ele não tinha um temperamento assim tão tranquilinho como a gente imagina, não. Houve uma ocasião em que Jesus e sua célula precisavam atravessar Samaria. E nós sabemos que o judeu não se dava com o samaritano. Havia uma rixa muito antiga. Uma rixa, vamos dizer assim, como Brasil e Argentina. A rixa era grande. Como foi esse direita e esquerda no Brasil, né? Ainda continua essa rixa, era algo complicado, muita briga. E eles precisavam passar por Samaria. Mas, naquela ocasião, os samaritanos ali não permitiram, quiseram briga, quiseram confusão. E aí João resolveu entrar na confusão. Né? João chegou até Jesus e disse, Jesus, o senhor não quer que a gente peça a Deus que ele envie fogo do céu sobre os samaritanos? Né? Olha a sugestão bem amorosa de João. Né? Vamos fazer um churrasquinho curitibano, né, dos samaritanos? Né? Que tal? Né? Às vezes a gente fica com raiva de alguém, né? A gente faz umas orações imprecatórias, né? Senhor, pesa a mão sobre fulano de tal, né? Então, você leva logo aquele vaso ruim, né? E João demonstrava algo desse tipo. Teve outro episódio, e Jesus falou naquele episódio, né, disse assim, olha, eu não vim aqui para matar o povo, não. Eu vim aqui foi para salvar. João ainda não entendia sobre esse amor que Jesus veio ensinar. Em outro episódio, havia uma pessoa pregando no nome de Jesus, e João foi um desses que ficou enciumado com aquela situação. E chegou até Jesus e disse, Jesus, você não quer que a gente mande parar aquele homem que está pregando em nome do Senhor? E ele nem é um dos nossos. Olha o exclusivismo. Né? Não é um líder de célula. Quem é ele para querer subir aqui, pegar o microfone? Né? E ele queria acabar com aquele ministério. Né? Nós é que somos os 12. E aí Jesus disse, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Deixa ele pregar.
Mas talvez o momento em que João mais vacilou mesmo foi quando ele preparou uma grande artimanha para conseguir um lugar de honra e glória no império, né, que ele imaginava que Jesus iria instituir ali. Ele e seu irmão usaram a própria mãe como instrumento de manipulação, porque quando a mãe chega, né, derrete os corações, né, mãe, e imagino que a mãe de João e Tiago era uma mãe muito cuidadosa, ajudou muito o ministério de Jesus, e aí eles resolveram usar a mãe, para que a mãe vá interceder por ele, pelo irmão, para que Jesus desse um lugar de honra, né, no reino vindouro de Cristo. E naquela ocasião, os outros discípulos, quando souberam da manipulação, foi só pé de guerra, foi só confusão. Não teve quebra-gelo naquela célula, foi quebra-pau. Porque aí cada um ficou indignado com João e com Tiago, né? Apelaram demais. Então a célula de Jesus não era coisa fácil. Se você acha que só a sua célula é complicada, você está enganado. A célula de Jesus era complicada. Mas Jesus, ele insistiu com aquele grupo. Eu louvo a Deus, porque o Senhor também insistiu comigo. Porque eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu me batizei com 9 anos de idade. Mas isso não quer dizer que, porque eu nasci num lar evangélico, eu já estava prontinho. Eu precisei ser moldado por Deus em todo o processo da minha vida e até o fim vai ser assim. E na minha adolescência, eu era muito briguento. Eu fui criado, somos 4 irmãos, e é uma escadinha do primeiro, do segundo e do terceiro, são 3 homens, 1 ano de diferença cada um. Depois de 10 anos veio a minha irmã, em outra situação, em outro contexto, era a menina, né, que chegou, foi criada com todas as pompas e circunstâncias. Mas os 3 homens, né, foi uma criação assim um pouco mais firme, né, dos pais, e eu era o terceiro dos homens. E por a gente ser muito próximo na idade, a gente vivia em pé de guerra. Vivia em pé de guerra. A gente brigava por tudo. Nós fomos criados na igreja, mas mesmo assim, em casa era guerra, era confusão, era cada um por si, Deus por todos. A gente disputava, era ciúme em relação aos pais, né, e cada um queria ser o mais amado pelo pai ou pela mãe. Havia disputa por comida. Quando a gente ia num restaurante, né, de vez em quando, se o meu pai não dividisse certinho, era confusão, porque cada um metia a mão e quem pegava primeiro, quem conseguia mais. E aí tinha hora que meu pai, ele dividia tudo para cada um, igualzinho. Se desse uma coisa para um, desse para o outro, era confusão. E o pior é que naquela época não tinha o celular. Hoje cada um tem o seu, né? Naquela época era a velha e boa televisão. E aí tínhamos só uma televisão na sala e uma no quarto do meu pai. A do quarto do meu pai ninguém tocava, era dele. Mas a da televisão, a gente tinha que dar um jeito de 3 rapazes, cada um queria um canal. Era bom se todo mundo quisesse a mesma coisa, né? Mas não era assim, claro, era diferente. Cada um queria uma coisa. E era uma confusão, porque o meu irmão do meio, ele era o mais forte. Então, na hora da briga, era difícil ganhar dele. Nem se juntasse eu e o mais velho, a gente conseguia vencer ele. Eu não sei o que era aquilo. Eu sei que ele conseguia. E ele pegava aquele controle remoto. Quem pegasse o controle remoto era o rei da casa. E aí, a gente só conseguia ganhar dele. Só tinha uma forma de ganhar dele. Era quem conseguisse pegar primeiro o cabo de vassoura. Quem pegasse o cabo de vassoura, aí conseguia botar moral. Então, eu lembro de ser criado num ambiente muito assim. Cada um queria ser o melhor, quem era o maior, quem era o mais bonito, quem era o mais estudioso, quem namorava mais. Tudo a gente disputava. Até os amigos não podiam ser os mesmos. Não podiam ser os mesmos. Já tive situações em que eu tive algumas pessoas lá da vizinhança que vieram bater em mim, eu era o mais novo. Meu irmão não me defendeu. Meu irmão ainda ficou do lado deles. Eram os amiguinhos dele.
Então, pense que situação. E diante de tudo isso, como é que eu podia amar esse irmão? Principalmente o do meio, que era o mais briguento. Não conseguia amar ele. Não conseguia amar. Mas, glória a Deus, que um dia Deus me colocou num local, a gente mudou de bairro, e lá no outro bairro que a gente se mudou, tinha uma igreja bem próxima, dava para eu ir a pé, no início da minha juventude. E lá eu comecei a frequentar, porque era uma igreja muito animada, uma igreja jovem, e lá eles tinham célula. Eu nem sabia o que era célula, não fui criado numa igreja com essa visão, mas ali tinha célula. E eu olhava os testemunhos, eu olhava que todo mundo estava em célula, e aí eu queria conhecer isso, eu queria aprender o que era isso. Eu fui criado numa igreja de programa, eu não tinha relacionamento assim próximo na minha igreja, era só o professor e os alunos. Eu era um bom crente, um bom membro daquela igreja, porque um bom membro é aquele que não falta. Eu não faltava, mas eu ficava só sentado no banco. E não tinha vínculo com ninguém. Eu tinha um ou outro conhecido assim, mas era muita panelinha, e eu também era muito mais na minha. Então, não tinha muita amizade assim. Mas, naquela outra igreja, quando eu participei da minha primeira célula, eu tinha por volta dos meus 19, 20 anos de idade, no final dos anos 90. Aquela célula transformou a minha vida. Deus usou aquela célula para me ensinar sobre o amor. Ali eu fui recebido, como diz o texto bíblico, né? Há amigo mais chegado que o irmão. Foi isso que eu encontrei ali. Eu vi amizade, eu vi acolhimento, eu vi abraço. Eu não sabia o que era abraço. Na igreja que eu cresci não tinha abraço. Era muito formal as coisas lá. Mas na célula, cada um se abraçava. Eu era até constrangido, porque eu não sabia nem o que era isso. Então, era um ambiente tão amoroso, tão acolhedor, tão discipular, que eu nunca mais fui o mesmo. Mas, mais tarde eu falo um pouco mais do que Deus fez comigo. Mas eu quero voltar para a célula de Jesus. E Jesus, ele caminhou com a sua célula e discipulou aquele grupo com o foco no amor, porque era essa a lição maior que eles precisavam aprender. Jesus os ensinou a conhecer o Pai, a ter relacionamento com o Pai, assim como ele tinha. Ele também ensinou aquele grupo a ter relacionamento uns com os outros. Eles precisavam entender a viver o amor na vertical com o Pai e um amor na horizontal uns com os outros. Eles só poderiam, de fato, amadurecer no amor se eles aprendessem o amor na vertical e na horizontal. Eles não eram tão conhecedores e maduros no amor na vertical com Deus, nem na horizontal uns com os outros. E aí Jesus os chama para viver essa comunidade de amor. Um ambiente que eles iriam aprender a contar uns com os outros. Não é à toa que Jesus os organizava de 2 em 2, como a gente viu nesse seminário, nesse final de semana. Eles precisavam fazer a missão juntos, um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro, um sendo cooperador do outro. Então Jesus os enviava de 2 em 2. Jesus sabia que eles precisavam ser um braço forte um para o outro, a ter confiança um no outro, a trabalhar em equipe. Então eles estavam sempre sendo enviados de 2 em 2. Jesus também tinha o seu trio mais próximo, Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia. Então ele estava sempre também com esse trio. Jesus nos ensinava a ter vínculos de amor, a um ajudar o outro, a um servir o outro por meio de relacionamentos próximos. E em tudo isso, Jesus estava ensinando a eles sobre o amor, descrito no grego como ágape. Eles precisavam conhecer o ágape, porque o amor que eles precisavam viver para construir o reino deveria ser o ágape. No grego, existem várias palavras que significam amor, mas cada uma tem um enfoque diferente. Por exemplo, a palavra eros significa um amor romântico ou amor sexual. Existem outros tipos de palavras que significam amor. Xenia, por exemplo, significa o amor que hospeda o estrangeiro.
pela bondade de receber alguém na sua casa, que também significa o amor. A palavra filia, que é outra palavra grega que significa o amor, tem a ver com companheirismo, tem a ver com fazer o bem com o próximo. Também nós temos a palavra estorger, que significa aquela afeição natural de família, pai e filhos, filhos e pais. Mas o que Jesus queria ensinar a eles era sobre ágape. Ágape é um conceito de amor profundo, é um amor sacrificial, se sacrificar pelo outro. Ágape significa servir o outro, se entregar para o outro. Era isso que Jesus queria ensinar, é aquela entrega que, independente de quem seja, eu vou te servir, eu vou entregar a minha vida por você. E ele ficou conhecido como o amor incondicional. O amor que vem do Pai. E o amor que eles deveriam aprender que é possível viver uns com os outros. Eles ainda não entendiam sobre o ágape. Porque o ágape que Jesus queria ensinar a eles, o ágape é o amor que acolhe, o amor que ensina, que prepara, que encoraja, que confronta quando é necessário. Quem ama fala a verdade para o bem do outro, mas com todo um jeito, com todo um tato. E eles, em diversas situações, eles foram confrontados em seus erros, porque Jesus queria amadurecê-los. Esse ágape restaura, liberta. Esse ágape é cheio de compaixão. Quantas vezes eles viram Jesus atendendo a pessoa que sofre, acolhendo todo aquele que vinha até ele. Jesus acolheu a todos, acolheu os rejeitados, os humilhados, os estrangeiros, órfãos, viúvas, a todos, as crianças. Jesus foi compassivo com todos. Essa era a descrição do ágape que Jesus estava ensinando a eles na caminhada. De acordo com Bernardo de Claraval, voltando para o teólogo francês e aplicando o seu ensino sobre o amor, ele então disse que o primeiro estágio do amor significa amar a si mesmo por interesse próprio. É o estágio mais básico e imaturo do amor. É quando a pessoa só conhece o amor interesseiro pensando em si mesmo e distante de Deus. E ele vai dizer que a pessoa ela pode aprender, conhecer e se abrir para viver o estágio 2 do amor. O estágio 2 do amor, ele diz que significa amar a Deus por interesse próprio. É quando a pessoa que vive o estágio 1, em algum momento da vida ela percebe que ela mesma não consegue resolver todos os seus problemas. Que ela está passando por dificuldades e ela percebe que, finalmente, parece que a ficha cai e ela se vê limitada. Eu não consigo, tem coisas que eu não consigo. E a graça de Deus sendo derramada sobre ela, ela pode se voltar para Deus buscando a ajuda do alto. É quando ela deixa de pensar nas suas próprias decisões e soluções, por alguma situação, talvez uma enfermidade, talvez uma crise financeira, talvez uma crise familiar, e ela desesperada se volta para cima, se volta para Deus. E o teólogo vai dizer que isso é graça, porque tem pessoas que mesmo passando por um mar de aflições não buscam a Deus. Continua orgulhosa e às vezes se revolta mais contra Deus. Mas quando a graça vem, o evangelho é ensinado, claro, por nós, igreja, o Senhor usa a sua igreja, essas pessoas podem se voltar para Deus e passar a buscar a Deus. Só que nessa busca por Deus, o estágio 2 ainda é um tipo de busca ainda muito imaturo, porque essa pessoa ainda está também conhecendo a Deus, mas ela ainda é muito interesseira. Ela busca a Deus, que é melhor do que o estágio 1, que nem busca a Deus, só que ela pensa em si mesma. Então ela vem até a igreja, vai para a célula, ou vai até Deus, mas ela só coloca suas petições pensando em si mesmo, ou pensando nos seus, no seu trabalho. Senhor, abençoa, abre a porta, Senhor, traz prosperidade, Senhor, traz a cura. E a expectativa dela é no Deus que muda as circunstâncias favoráveis a ela, em benefício
dela. Ainda é uma relação com Deus extremamente imatura e pensando em si mesmo. Como se Deus fosse aquele que vai atender todos os meus pedidos, né? O gênio da lâmpada, né? E ele está ali para atender. Se ele não atender, ele não é tão amoroso assim. Então ainda é uma relação imatura com Deus. Elizabeth Elliot, ela conta uma historinha que está descrita lá no livro de Timothy Keller, O Deus Pródigo. E ela conta uma história muito interessante que não está na Bíblia, mas é uma história de Jesus e seus discípulos. Mas, por favor, não está na Bíblia, mas é uma história muito interessante em que se aplica sobre a imaturidade do amor que muitos cristãos têm e que simboliza muito bem esse estágio 2, amar a Deus por interesse próprio. E ela diz nessa historinha assim, que determinado dia, Jesus de manhã cedo acordou seus discípulos e os convidou para uma caminhada. Ele estava em viagem em vários lugares, passando por vários lugares. Naquela manhã, ele fez um pedido diferente para os seus discípulos. Ele perguntou para eles: vocês poderiam carregar uma pedra por mim? E os discípulos acharam isso muito estranho. Jesus nunca tinha feito um pedido desse. Por favor, vocês poderiam carregar uma pedra por mim? Cada um foi atrás da sua pedra. E Pedro, que era muito inteligente, né? Ele pensou assim: Jesus não disse nada, não disse tamanho, não disse forma. Ele então, sem querer ter muito trabalho, escolheu uma pedra pequenininha que coubesse no bolso, pegou a sua, colocou no bolso. E cada um foi pegando a sua pedra. E aí, quando Jesus percebeu que todos já tinham pego uma pedra, ele disse: sigam-me. E eles passaram toda aquela manhã andando em várias ruas, em vários lugares, até que chegou o momento do meio-dia, mais ou menos, a fome começou a apertar, e Jesus os convidou para sentar numa relva, fazer uma espécie de piquenique, né? Que é tão maravilhoso aqui em Curitiba. Que saudade desses piqueniques que a gente faz nesses parques aqui de Curitiba. E eles: vamos fazer um piquenique aqui, cada um sentou, e ele perguntou: cadê a pedra? Cada um colocou a sua pedra assim na mão, e tinha de vários tamanhos, e aí Jesus fez um meneio assim com a mão, e cada pedra se transformou em pão. Era o almoço, todo mundo estava com muita fome. Mas imagine Pedro, a decepção, quando ele olha para o almoço dele. Ninguém estava disposto a compartilhar nada, cada um estava com muita fome. E tipo assim: se vira, Pedro. No olhar, ele já percebeu que ninguém estava nem aí. Agora eu quero ver, se vira. E aí Pedro, né, era quase o pãozinho aqui da ceia, né? Estava com tanta fome, meu Deus, coitado. Colocou em uma mordida só, acabou. Ficou com aquele olhar de pidão, ninguém quis saber. Terminou, Jesus os convidou a se levantar e mais uma vez fez a mesma pergunta: vocês poderiam, por favor, carregar uma pedra por mim? E aí cada um foi atrás, cada um mais ganancioso que o outro, mas Pedro foi o primeiro a pegar a pedra maior. Ele correu mais que todo mundo, a fome era muito grande. Ele pegou a maior pedra. Ele ficou cantando vitória, né? Agora eu quero ver, não vai partir nada com ninguém. E aí cada um pegou a sua pedra. Jesus em seguida disse: sigam-me. E eles foram caminhando com Jesus a tarde toda. Pedro era o último, né? Porque era pesado carregar aquela pedra. Era trabalhosa demais, mas ele ficava pensando, feliz: quando chegar o jantar, eu quero ver, vou me vingar desses caras que não me deram nada, vou tirar a barriga da miséria. Não sei se aqui vocês usam essa expressão, né? E aí, quando o sol baixou, eles estavam perto de um laguinho. Jesus os levou até ali, e na beira do lago, Jesus perguntou: onde está a pedra que cada um carregou? E aí cada um pegou, e Jesus disse: agora eu quero que vocês joguem no lago. E cada um jogou sua pedra no lago, sem entender. E aí Jesus disse: agora sigam-me. Já estava se virando. E aí os discípulos ficaram indignados, principalmente Pedro. Como assim? Né? Ninguém teve coragem de dizer nada, mas estava todo mundo revoltado com aquele negócio. E agora, estou com fome. E Pedro, coitado, já estava cantando tanta vitória, agora não tinha mais hino de vitória, não. Agora era só derrota. E aí, Jesus virou, discernindo os corações. Ele perguntou para os seus discípulos: por acaso vocês não lembram
da pergunta do pedido que eu fiz para vocês? Por quem vocês carregaram essa pedra? Então, por vezes, tem sido assim a nossa vida. O estágio 2 é esse. É quando nós até estamos ali, nós somos de Deus, mas a gente está pensando mais em nós. Deus que faça isso, Deus que faça aquilo. Quem costuma fazer listinha, né, no início do ano, de pedidos a Deus, né, muitas vezes só coloca pedido para mim, casa não sei o quê, carro não sei o que lá, e eu quero isso, e eu quero aquilo. E aí, onde é que está Deus? Onde é que está a vontade de Deus? Onde é que está servir ao próximo? Muitas vezes é assim que a gente vive, pensando em si. E quando vem um problema, a gente ainda fala assim, Senhor, eu te servi a vida toda, né? O Senhor tem que abrir a porta, ainda coloca o Senhor na parede, né? Porque afinal de contas eu tenho feito tanto para ti. Então esse é o tipo de relação interesseira. E os discípulos de Jesus, eles precisavam aprender sobre essas lições do amor. Eles ainda não conheciam o ágape completamente. E naquela noite de quinta-feira da paixão, vamos voltar para ela, João 13 até o capítulo 17, narra aquela noite de tantas lições. E naquela noite, Jesus, ele deseja cear a Páscoa com os seus discípulos, prepara um lugar especial para grandes ensinos, né, uma reunião de célula especial. Imagine a reunião de célula que Jesus preparou ali naquela noite. Foi o retiro, naquela noite ali, da célula para ensinar muita coisa sobre comunhão. Ele estava partindo e as últimas lições precisavam ser dadas. João começa aquela noite falando no capítulo 13 que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus demonstrou o ágape até o fim. E ele demonstrou que o ágape é fiel. O ágape é leal. Naquela noite ele começou com o lava-pés. Ninguém queria lavar o pé de ninguém. Jesus então pega a toalha e a bacia. E ele vai lavando os pés dos seus discípulos. Ninguém entende naquela hora. E Pedro então nem quer deixar Jesus lavar o pé dele. E a gente às vezes pensa como Pedro, né? Eu também não ia deixar, não. Como assim? Eu que tenho que lavar o pé de Jesus? E aí Jesus insiste com ele. Ele não estava entendendo. Por que ele, no final das contas, não queria deixar Jesus lavar o pé dele? É porque ele não queria se submeter ao ensino do ágape. Ele estava resistente ao ágape, porque o ágape serve. O ágape faz um sacrifício pelo outro. O ágape se humilha para servir o outro. E Jesus queria que ele aprendesse sobre esse ágape. Ele, no final das contas, não queria deixar Jesus lavar o pé dele, porque ele sabia que a partir do momento que ele deixasse Jesus lavar o pé dele desse jeito, ele agora tinha que fazer o mesmo com os outros. Ele não queria descer do pedestal e se humilhar para servir o próximo. Ele foi orgulhoso, até que ele entendeu e deixou Jesus lavar os pés dele. Então Jesus estava ensinando ali que o ágape serve. Quem ágape, serve. E Jesus disse a eles, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para resgatar a muitos. Essa deveria ser a missão dos seus discípulos. Em seguida, Jesus tomou o cálice e o pão e celebrou a ceia. Ali ele instituiu uma nova aliança, um pacto com o seu sangue, o seu corpo, que seria entregue no dia seguinte. Ali ele estava ensinando que o ágape tem um compromisso forte. Quem ágape firma aliança com o outro. Jesus estava ensinando isso na ceia, que o ágape é compromissado. Em seguida, ele, no versículo 34, 35, como nós lemos no início do capítulo 13, Jesus disse, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Um novo mandamento. Como assim um novo mandamento? Se todo judeu conhecia a lei de Moisés que fala sobre o mandamento de amar a Deus e amar o próximo, por que esse mandamento é novo?
A grande diferença desse novo que Jesus está falando é porque ele disse, como eu os amei. Agora eles têm um padrão real para viver o amor. O Verbo encarnado, o Filho de Deus, que estava ali entre eles durante aqueles mais de 3 anos, cheio de graça e de verdade, que resplandecia a glória do Pai, e estava dizendo a eles, o referencial do ágape sou eu. O que eu fiz, faço por vocês e farei por vocês. O padrão do amor que vocês devem viver uns com os outros, não é um sentimento que vem de vocês, é o exemplo que eu dei para vocês. Ele colocou um sarrafo bem alto. É o meu exemplo que vocês têm que seguir. O exemplo do meu amor por vocês, do meu sacrifício por vocês. Eles até entendiam que deveriam amar a Deus e amar o próximo, mas tinha limites no amor ao próximo. Inclusive, tinha situações que era olho por olho e dente por dente. E, principalmente, eles não entendiam o que significava amar até o inimigo. Para eles, isso era um ensino extremamente duro. Eles sabiam que era perdoar algumas vezes, mas perdoar até 70 vezes 7 era demais. Como ele falou no Sermão do Monte, amar até o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Ah, como viver esse ágape? Que amor é esse? Que cobrança é essa para eu viver esse tipo de amor? Mas Jesus disse, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. É o meu ensino, é o meu referencial. É como eu fiz com vocês, vocês devem fazer. E essa é a marca de todo cristão. É assim que vocês deverão ser conhecidos. Todos vão saber o que é ser de Cristo por meio dessa maior característica que é o amor. Essa é a primeira questão que envolve a identidade de todo cristão. Amar o ágape, o que Jesus ensinou. No capítulo 14 de João, ainda naquela noite, ele vai fortalecer os corações dos seus discípulos. E no início desse capítulo, ele disse, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus estava consolando os seus discípulos. Ele iria partir, mas ele iria preparar um lugar. Não fiquem perturbados. Eu estou preparando um lugar para vocês. Ele estava ensinando que o ágape consola os corações perturbados. Quem tem ágape consola pessoas aflitas. Em seguida, ele vai dizer que ele precisava partir, porque ele indo, ele enviaria um auxiliador, um conselheiro. O Espírito Santo seria derramado sobre suas vidas. Eles receberiam um grande presente. Jesus enviaria a eles um grande presente. O conselheiro, a terceira pessoa da Trindade, que estaria com eles todos os dias. Ou seja, quem ágape presenteia. Quem ágape é generoso com o outro. Dá presentes para o outro. Também Jesus ensina que, sobre o ágape, que é preciso ter uma reciprocidade. Não é só de um lado. Tem que ter a outra via também, para que o ágape se estabeleça. E ele vai dizer também no capítulo 14, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele está dizendo assim, olha, o ágape requer reciprocidade, requer obediência, tem que obedecer a Deus para viver no ágape, para de fato ser instrumento desse ágape, tem que obedecer.
no capítulo 15, ele vai falar aquela parábola tão conhecida, né, a parábola da videira verdadeira. E ele então vai dizer nessa ilustração que meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, os galhos dessa videira. E ele diz assim, olha, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos. E nessa parábola ele fala várias vezes a palavra permanecer, permanecer, permaneçam em mim. E a outra versão vai dizer, estejam unidos a mim. Porque o ágape permanece. O ágape quer estar junto. O ágape está unido. Lá no versículo 12 do capítulo 15, ele diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus, quem lembra? Amigos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. E Jesus demonstra mais outra característica do ágape. O ágape busca ser amigo. Por isso que nós somos uma igreja de relacionamentos, não é, pastor? A gente quer viver amizade verdadeira. Não uma amizade, aquela coisa hipócrita, pela frente, né? Sou teu amigo e por trás falando mal, querendo mal. Nós somos amorosos, cuidadosos, recíprocos. Somos amigos, porque Jesus constituiu o seu reino baseado em amizade. Como podemos ser uma célula saudável se não há amizade verdadeira? Se não há um discipulado amoroso que busca a amizade? Foi o que Jesus construiu. E no final daquela noite, no capítulo 17, Jesus encerra com a maior oração descrita na Bíblia de Jesus. E ali, chamada a oração sacerdotal, Jesus ora pela unidade dos discípulos com Ele e com o Pai, e uns com os outros. Ele clama ao Pai para que os seus discípulos fossem um, porque esse era um grande desafio, ser um. E ser um era a prova de que o ágape estava sendo manifestado ali nos corações deles. E que, de fato, aquela célula, aquele discipulado, de fato, iria demonstrar o ágape. Então Jesus ora para que eles fossem um, porque quem ágape anda em unidade. Aquela noite encerrou, Jesus foi até o Getsêmani, estava tomado de grande agonia e aflição, precisava de um tempo em oração com o Pai, porque Ele tomaria sobre si todos os nossos pecados, Ele se tornaria maldito em nosso lugar, Ele daria a grande prova do ágape naquela sexta-feira, morrendo na cruz por nós. Então Ele foi orar ao Pai, Ele se rendeu para de fato ser o grande sacrifício ágape por suas ovelhas, seus discípulos e todo aquele que nele crê. E assim Ele se rendeu, Ele se entregou, Ele se deixou ser preso, Ele foi traído por um deles e Ele mesmo assim o chamou de amigo. Ele foi acorrentado, humilhado, esbofeteado, zombado, cuspido, mas Ele permaneceu. Ele voluntariamente se entregou para morrer no nosso lugar, como o maior símbolo do ágape, porque ali na cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, e naquele momento Ele experimenta a separação pela primeira vez da comunhão com o seu Pai, porque Ele tinha se tornado maldito por causa dos nossos pecados, não dele. Ele não tinha pecado algum. Mas ali, como maior prova de amor, Ele se torna o nosso substituto. Ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entrega por nós, pecadores, porque Ele busca obedecer o seu Pai, que quer comunhão com o ser humano, mas a comunhão só vem pelo sacrifício do único justo, que é Jesus Cristo. Por meio do Santo de Deus que morreu no nosso lugar.
para pagar a condenação que é nossa. Porque o Senhor queria a amizade conosco. Ele derramou perdão naquela cruz. Porque o ágape perdoa. O ágape busca reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, vivendo conforme nosso próprio querer, rebeldes do Senhor. Mas o Senhor nos amou tanto, nos ágape tanto, que Ele entregou o Seu Filho por nós. E toda a dívida, todo o pecado que nós tínhamos contra Deus, foi zerado na cruz. O ágape é perdoador. Como nós agora podemos ser um povo rancoroso, cheio de ressentimento com o outro, cheio de mágoa com o outro? Se nós fomos inundados pelo ágape perdoador, nós agora somos um povo que ama o outro, que tem graça, que perdoa, mesmo o inimigo, o pior inimigo. Porque Jesus morreu na cruz por nós, porque Ele nos ensinou que Ele é perdão. Pedro, naquela pressão daquela noite, daquela madrugada, ele nega Jesus 3 vezes. E ele fica tão humilhado que ele desiste de tudo. O seu mestre morre. E ele fica desacreditado. Mesmo que ao 3º dia Jesus ressuscita, vai ao encontro deles. Pedro não se sente mais digno. E ele então volta para pescar peixes. Mas Jesus, que é o ágape, vai lá se reconciliar com ele, vai restaurar Pedro. E ele tem aquela conversa que nós conhecemos na beira da praia, naquele churrasquinho de peixe, né? E aí Jesus chega até Pedro e diz: Pedro, tu me ágape? Pedro precisava confessar que ele pisou na bola. Ele precisava de verdade se render ao ágape. Ele precisava amadurecer, porque o reino de Deus dependia da sua maturidade no ágape. Por 3 vezes Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me ágape? E Pedro foi respondendo: sim, sim. E Jesus em cada sim dizia a ele: apacenta os meus cordeirinhos. Você tem uma missão agora, diante das pessoas ao redor, de amar as pessoas, de ser um instrumento do amor ao próximo. Os discípulos, finalmente, eles aprenderam sobre o ágape, o Espírito Santo veio até eles foram transformados e de fato se tornaram pregadores do ágape. Eles amadureceram, eles chegaram ao estágio 3 e 4 do amor, de acordo com o teólogo Bernardo de Claraval. Eles amadureceram. O estágio 3 do amor, descrito por esse teólogo, ele diz que significa amar a Deus por amor a Deus. Amar a Deus por amor a Deus. E ele vai explicar dizendo o seguinte, que a pessoa que está no estágio 2, que ama a Deus por interesse próprio, mas ele persevera em buscar a Deus. Ele continua a se congregar, ele continua na célula, ele continua aprendendo com outros que já amadureceram no amor. E finalmente, quando ele persevera, a graça de Deus opera e os olhos dele se abrem e ele passa a entender que Deus é digno do nosso amor. Que Deus já me deu tudo. Em Cristo Jesus Ele já me deu tudo que eu precisava. Eu já sou nova criatura, perdoado. Eu tenho uma promessa de vida eterna. Deus já provou o quanto me ama, porque o Filho dele morreu por mim quando eu ainda era pecador. E finalmente, ele chega à conclusão que, para onde eu irei mais? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens o que eu preciso. Eu preciso do teu amor. Eu não sei mais viver sem o teu amor. Mesmo que venham dias maus, dias ruins, tempestades sem fim, eu vou continuar contigo. Às vezes eu não vou nem entender o que está acontecendo, mas eu decido pela fé te amar. Se o Senhor fizer, eu entendi que o Senhor é Deus, digno de toda adoração e exaltação.
Mas se o Senhor também não fizer como eu gostaria, eu vou continuar me rendendo a Ti, porque Tu és o ágape, Tu és o amor, Tu és a fonte da minha vida. Não tem mais aonde buscar a razão é o Senhor. Só o Senhor é digno do nosso amor, porque o Senhor me amou primeiro. Então agora eu vou viver para Te amar, eu vou viver para Ti, Tu és a razão da minha vida. Então ele entende que a vida dele é para amar a Deus, pela razão de amar a Deus. E finalmente o teólogo vai dizer que existe um quarto estágio do amor. Na verdade, o quarto estágio do amor, ele está atrelado ao estágio 3. Quem vive o estágio 3, naturalmente precisa viver o estágio 4. Porque o estágio 4 significa amar a si mesmo e ao próximo por amor a Deus. Amar a si mesmo e ao próximo por amor a Deus. Significa que aquela pessoa que entendeu que Deus é tudo na sua vida, que amar a Deus é a coisa mais importante, é o grande mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, ele então entende que ele precisa amar o próximo como a si mesmo. Ele entende por quê? Porque ele é cheio do ágape que vem lá de cima. Não vem dele mesmo, vem de Deus sobre ele. Ou vem do Espírito Santo que habita nele, né? Como um rio, né, de águas vivas que flui de dentro dele, mas vem de Deus. E ele é tão inundado por esse ágape, por esse amor, que ele já não se vê do mesmo jeito. E nem o próximo. Agora, eu não me vejo mais como eu me vejo. Eu me vejo como Deus me vê. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou perdoado. Eu tenho um amigo fiel e verdadeiro. Eu sou de Cristo. Deus tem um plano na minha vida. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Pela fé eu entendo isso. Então eu agora me vejo com o olhar de Cristo sobre mim. Porque agora eu aprendi a me amar com o amor de Deus. E por causa dessa transformação no meu interior, eu amo o próximo também com graça, com o amor que me alcançou. Eu sou tão cheio desse amor que transborda. E eu agora amo o próximo, não com a força que vem de mim, mas porque o amor de Deus me transbordou de tal forma que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu tenho uma missão no mundo de amar o próximo. Então a pessoa entendeu que ele está aqui não por causa de si mesmo, mas por causa de Deus. E para proclamar o amor de Deus às pessoas ao redor. E por isso ele pode perseverar em amar a célula, em amar a pessoa que ele discipula, em proclamar o evangelho para os perdidos, porque essa é a missão dele. Ele vive para proclamar o ágape. É interessante observar que, falando de João, eu estou indo para o encerramento, meu tempo já acabou aqui, 1 hora, pastor, certinho. Estou que nem você, vai todo no meu limite ainda, 5 minutos de tolerância, estou acabando. E aí, João foi tão transformado que depois que algumas décadas se passaram, ele se tornou o referencial do ágape. E aí sim, ele se tornou conhecido como o apóstolo do amor. Porque, de fato, ele passou a viver por causa do ágape. Ele se tornou um instrumento do ágape. E quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, ele só fala do ágape o tempo todo. Ele era apaixonado por Jesus. E ele era apaixonado por proclamar esse amor ao próximo. E lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, agora ele podia ensinar o outro, porque ele vivia o ágape. Ele diz, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, porque ele já foi um mentiroso antes, né? E ele diz assim, e a verdade não está nessa pessoa. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o ágape de Deus está aperfeiçoado. Porque ele obedece o mandamento. E o principal é o amor. E ele diz assim, quem afirma estar na luz, estar com Deus, mas odeia o seu irmão, sinto muito, né? Palavra minha, ele continua
nas trevas. E ele diz assim no versículo 10, agora, quem ágape, seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Olha como João amadureceu, entendeu toda a verdade do Senhor, que é preciso amar o próximo. E ele disse no capítulo 3, versículo 16 dessa mesma carta, nisto conhecemos o ágape, que Cristo deu sua vida por nós, e por isso nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que ensino maravilhoso. Ele se tornou o apóstolo do amor. Eu louvo a Deus, porque esse ágape chegou tão forte no meu coração, especialmente através daquela minha primeira célula no final dos anos 90. Aquele amor demonstrado por mim, eu que era uma pessoa briguenta, eu que era uma pessoa cheia de ressentimento e mágoa, especialmente pela minha casa, pela minha família. Eu tinha mágoa com meu pai, já contei essa história aqui, né? Minha mãe, meu irmão, principalmente o do meio, pense. E com certeza eu não era uma pessoa feliz. Eu estava ali, na igreja, mas eu não era um crente modelo. Eu precisava amadurecer muito. E principalmente, o ágape precisava me transformar completamente. Mas aquela célula foi um instrumento de Deus. E eu saí da tristeza e me tornei uma pessoa plena de Deus. E eu entendi que eu precisava perdoar todos aqueles que eu guardava ressentimento. E aí tive essas situações de restaurar com o pai, perdoar. E aí tinha aquele irmão, como era difícil perdoar ele. Mas quando o ágape transformou o meu coração por meio daquela célula, não tinha mais como eu guardar ressentimento. E aí eu lembro de participar uma vez de um evento na igreja, e ele também estava ali participando, estávamos trabalhando num evento da igreja, um evento evangelístico, e tinha várias equipes naquele evento, e também tinha uma sala de oração. E naquele evento eu fui escalado para ficar na sala de oração, para ser o intercessor. Mas ainda faltava resolver o meu problema com aquele irmão. E ele estava ali também trabalhando naquele evento em alguma outra equipe. Mas teve um momento que ele veio para a sala de oração. E a sala de oração estava daquele jeito, né? Pegando fogo, né? Presença do Senhor, todo mundo cheio do Senhor. E aí naquela hora eu entendi. O Espírito Santo me tocou, eu fui até o meu irmão. E pela primeira vez eu abracei o meu irmão. Pela primeira vez. E foi um perdão ali que eu estava colocando diante de Deus e diante dele. Eu estava perdoando o meu irmão por tantos anos de inimizade. Porque eu estava cheio do ágape, então eu podia perdoar o meu irmão. E a partir dali, mudou muita coisa em nosso coração. Eu passei a respeitar o meu irmão e ele a mim. Nós passamos a ser cada vez mais apaixonados por Jesus, de tal forma que cada um foi se tornando pastor. Nós dois somos pastores, cada um no ministério há quase 20 anos, e nós hoje somos proclamadores do ágape, porque nós somos restaurados pelo amor. E hoje temos um respeito, uma admiração um pelo outro, um deseja que o outro vá mais além, coisa que nunca existiu isso lá em casa, mas o ágape faz isso, que ele cresça e eu diminua. E a gente aprendeu a honrar um ao outro, a respeitar, a abençoar. E agora, no final do ano passado, a minha filha fez 15 anos, eu estava muito apertado financeiramente, e aí ele foi um dos primeiros que disse assim, toma, eu vou abençoar. E deu uma boa oferta para aquele aniversário de 15 anos da minha filha. Então, olha como Deus é maravilhoso. E tantas outras provas de amor que têm acontecido entre nós, porque o ágape nos transformou. E para encerrar, o apóstolo Paulo, aquele que falou de uma maneira talvez mais bonita sobre o ágape, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele descreve de uma maneira tão poderosa sobre esse ágape, que eu e você devemos viver por causa do poder de Deus que habita em nós. Ele disse assim, para a gente não ter dúvida do que significa o ágape, que somos desafiados a viver todos os dias como instrumentos de Deus. Ele disse, o ágape
é paciente, é benigno. O ágape não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O ágape não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quem tem ágape, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo vai passar. 3 coisas vão ficar: a fé, a esperança e o ágape. Desses 3, o maior é o ágape. Que assim seja na nossa vida, até que Jesus volte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu lhe convido a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e conversar com Deus. O Senhor está aqui e agora é nossa hora de corresponder a essa mensagem. É nossa hora de nos render, de colocar a nossa vida no altar, de trazer à memória aquelas questões que precisamos resolver, que precisamos tratar, aquelas dificuldades de relacionamento, que precisamos pedir a ajuda de Deus para ser instrumento do ágape. É aquela hora de deixar o Espírito Santo sondar o seu coração e você perceber que nível do ágape você está vivendo. É hora de você dizer ao Senhor: ajuda-me, Senhor, eu preciso mais desse ágape. Me ajude, ó Deus. Eu entendi o desafio e eu me comprometo a crescer no ágape. Eu me comprometo a crescer nos estágios do amor do ágape. Eu já entendi que eu preciso ir atrás daquela pessoa. Eu já entendi que eu preciso perdoar aquela dívida. Eu já entendi que eu não preciso ir lá e dizer umas verdades na cara daquela pessoa que me deixou tão irritada. Eu já entendi que eu preciso continuar a ser fiel no relacionamento conjugal. Eu já entendi que eu preciso ser leal à minha esposa, ao meu marido. Eu já entendi que eu preciso interceder mais por aquele filho. Eu já entendi que eu preciso ir até a casa da minha filha, levar um bolo para ela, dar um abraço nela. Já entendi que aquele irmão que fez tão mal a mim, eu preciso entregar no teu altar nessa noite e ser curado, ser restaurado, zerar a conta da dívida. Mesmo quando a mágoa muitas vezes tem até muita razão de existir. Senhor, eu decido entregar ela ao Senhor. Porque eu quero que o ágape prevaleça. Eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu não quero viver pelos meus sentimentos, pelas minhas mágoas. Eu quero viver pelo teu amor. Eu decido andar a 2ª milha. Eu decido ir atrás. Eu decido perdoar, restaurar. Eu decido me colocar à disposição para discipular minha casa. Eu decido me colocar à disposição da minha célula para cuidar, interceder por ela, para investir nela, para me entregar de boa vontade, como disse o apóstolo Paulo, de boa vontade, não mais de má vontade, de boa vontade. Eu decido me gastar, me deixar gastar por causa do amor. Faça a sua oração ao Senhor. Ele está aqui para receber. Ele está aqui para transformar situações por meio do seu coração transformado. Transformar realidades, transformar ambientes hostis em ambientes de graça. Transformar o seu lar. Onde havia guerra, agora vai haver paz em Cristo, porque o seu coração agora vai receber a paz do Senhor, porque você vai perdoar. Você vai entregar no altar todo o conflito, toda a situação.
porque você vai andar com o príncipe da paz. E você vai buscar paz nos relacionamentos. Você vai interceder pelas pessoas que estão contra você. Você vai abençoá-las no nome de Jesus e não maldizê-las. Você vai abençoá-las em nome de Jesus. Você vai ser canal de bênção. Porque onde você está, o reino do ágape chegou. A sua casa, o reino do ágape chegou porque você é do ágape. Porque você é instrumento do ágape. Porque o seu coração é cheio do ágape. Faz isso, ó Pai, em cada um aqui. Recebe a oração. Recebe a entrega. Recebe o pedido de ajuda. Recebe a busca por renovo. Faz, ó Deus, o que só Tu podes fazer, Espírito Santo. Obrigado por Tua presença. Obrigado porque nessa igreja o Teu rio flui. Obrigado, ó Deus, por Tua presença no meio dos louvores. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo, pelas vidas que estão sendo convidadas a andar em comunhão com essa igreja, por aqueles convidados que amanhã estarão no dia de comunhão, que de fato o ágape se espalhe nessa cidade, por meio dessa igreja que ama, por meio dessa igreja que ama o Senhor. Faz isso, ó Deus, multiplica o ágape através de nós. Faz essa obra, Pai. Nós somos Teus e proclamaremos o Teu nome até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Se esse é o Teu interesse, a sua decisão, dizer: Senhor, eu quero crescer mais nesse ágape. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé, dizendo: Senhor, eu quero crescer mais nesse ágape. Eu fiz essa oração nessa noite para ter mais ágape do Senhor, para ir para outros níveis de maturidade do ágape, para mais rendição, para mais doação, para mais generosidade, para mais renúncia. Fique em pé, se esse é o teu desejo. Que o Senhor contemple a sua entrega, que o Senhor te abençoe e que você seja uma grande bênção em nome de Jesus. Amém.